um tempo muito desafiador. Sejam eles no sentido político, seja ele no sentido existencial, seja ele também no sentido filosófico. E hoje, como proposta, para dialogarmos com esse momento da atualidade, traremos à tona o autor Heine Maria Rilke, conversando sobre as dimensões da solidão como caminho para o livro. Rilke é um poeta, escritor de língua alemã, nascido na cidade de Praga, na Tchequia, no ano de 1875. Suas obras também se encontram, muitos de seus escritos, na língua francesa. Morou muito tempo em Paris, dividiu histórias e experiências com outros artistas da época, outros filósofos, outros autores, escultores. Um deles muito conhecido é o próprio Rodin, O próprio Rilke tem uma obra sobre o Rodin. E, mediante isso, uma primeira indagação que fazemos é da possibilidade de falarmos filosoficamente da obra e da literatura de um poeta, de um escritor. E depois, o modo de pensar como a poesia, também como a filosofia, pode clarear caminhos, abrir fronteiras, redirecionar horizontes para o momento que vivemos, momento de crise humana, de crise existencial, de crise da saúde, crise política, crise. E para isso, fazemos primeiramente duas grandes perguntas. Primeiro, o que é a solidão? E depois, o que é a origem? E por fim, juntando, sintetizando essas duas perguntas, como que a solidão pode ser um caminho para a origem? Bom, gostaria de voltar na filosofia antiga, Platão, na sua obra República, ele faz aquelas grandes estratificações sociais, divisões, em que a sociedade pode, de alguma maneira, se tornar um pouco mais justa, e ele abre uma dinâmica entre o que é o próprio da dimensão do humano e próprio da dimensão da polis, da política, do espaço social. Bom, para Platão, as capacidades humanas, elas influenciam diretamente no modo como a gente vai viver na sociedade. Tanto que o representante da sociedade, o governante, deveria ser um filósofo, porque ele teria mais essa capacidade de pensar, enfim. Então, digamos que aquele que busca a verdade no íntimo de si, e Platão vai estabelecer diversas teorias sobre isso, é aquele que tem mais poder, mais capacidade para governar a sociedade e, consequentemente, que estaria acima e estruturalmente falando de todos os outros. Falar de um modo de interioridade, de solidão, que tem a ver e correlacionando e até contrapondo o que é a polis, o que é o todo, Então a gente coloca a solidão de um lado, a dimensão da existência solitária de um lado, e a dimensão da existência social do outro, Então para Platão é isso. Contudo, falando de modo muito mais originário, nós não podemos opor a solidão à vida social. Pelo contrário, uma coisa depende estritamente da outra. E por isso que eu gosto de voltar a Heráclito, Heráclito, filósofo grego, pensador também, que ele é interpretado como filósofo verídico, na medida em que ele estabeleceu um fluxo do devir, a partir desse processo de interiorização. Então, para ele, a solidão, a interiorização, é esse modo como a gente investiga a si mesmo. Então, no fragmento 101, ele vai dizer: investiguei-me a mim mesmo. Então, a solidão é essa dimensão de profunda investigação de si, de profunda introspecção, em que nós não só tiramos verdades de nós, mas como nós fazemos um processo também de conhecimento, processo de autoconhecimento, processo de investigação. Clareando um pouco, a partir dos filósofos gregos, o que é a solidão, gostaria de dizer um pouco, a partir de um filósofo contemporâneo, Martin Heidegger, o que é a origem. E aí eu cito uma de suas frases. O começo é aquilo que alguma coisa se inicia. Já o início é aquilo de onde alguma coisa nasce. O começo é imediatamente abandonado, desaparecendo na sequência dos acontecimentos. Já o início, pelo contrário, só se torna claro no decurso dos acontecimentos e só ao fim destes é plenamente. Acontece que nós, humanos, nunca podemos iniciar como o início. Isso só um Deus pode. Mas devemos começar, quer dizer, a partir de um início que conduz à origem, ou que a indica. Origem não é necessariamente começo, Então, se a gente for pensar num atleta, por exemplo, que vai maratonar, vamos dizer que a origem é o ponto de onde ele sai e o seu destino, a sua intenção de rota é a chegada. Origem não é isso, origem não é o lugar de saída. Origem é esse lugar onde nossas dimensões se encontram em todas as suas potencialidades. A gente pode dizer, a partir de Heidegger,
que origem é esse lugar que sempre estamos de novo buscando, sempre estamos de novo redescobrindo e sempre queremos estar, sempre queremos morar. Então, sintetizando, né, tanto a origem como a solidão, e dizendo que a solidão é um caminho para esse lugar onde nós nos encontramos com todas as potencialidades, com todas as dimensões que nós somos, né, e investigamos a nós mesmos. Gostaria de citar, agora partindo para Maria Rilke, no livro Cartas a um Jovem Poeta, em que ele diz o seguinte: o que é necessário é apenas o seguinte: solidão, uma grande solidão interior. Entrar em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. É preciso conseguir isto. Ser solitário como se era quando criança, quando os adultos passavam para lá e para cá, envolvidos em coisas que pareciam importantes e grandiosas. E um dia, ao percebermos em que suas ocupações são mesquinhas, que suas profissões não estão mais ligadas à vida, por que não olhar para eles como crianças? Observa algo de estranho, a partir da profundeza do próprio mundo, da amplitude da própria solidão, que é ela mesma um trabalho, um cargo e uma profissão. Acho que essa frase conversa muito com aquilo que vivemos hoje, né? Então, de alguma maneira nós paramos, né? A gente pode estar trabalhando de casa, pode estar estudando de casa, mas aquela dimensão de nós sairmos do nosso lugar, nos encontrarmos num outro espaço físico, né? Nos relacionarmos com pessoas, isso aparentemente está ofuscado, né? Então, parece que tudo aquilo que nós estruturávamos a nossa vida, né? O nosso trabalho, a nossa profissão, aquilo que achávamos grandioso, agora entra por água abaixo, e uma dimensão que surge em nós, essa dimensão do sozinho. Não só as pessoas que moram sozinhas, né? Mas pode ser muitas vezes que aquele que mora com a família, aquele que divide o espaço, se sinta também solitário, né? Se sinta também imergido naquilo que é próprio de sua existência e não se confronta mais com outras pessoas, né? Com outras situações. Uma coisa interessante que Hilke vai dizer também, agora em outra obra, na obra sobre a arte e poesia, ele está falando especificamente das obras de arte, mas ele diz o seguinte: obras de arte são sempre o resultado do ter sido estado em perigo, o resultado do ter sido até o fim uma experiência, até onde homem algum pode ir adiante. Quanto mais adiante se vai, tanto mais própria, tanto mais pessoal, tanto mais única se faz uma vivência, e a obra de arte é que fala. Necessária, irreprimível, possivelmente a expressão última dessa singularidade, dessa sozinhidão. Então, aqui ele falando da obra de arte, mas nós podemos falar de tudo aquilo que nós fazemos enquanto espíritos criadores, né? Então, as nossas obras, os nossos feitos, não os nossos fatos, mas aquilo que fazemos só é bem feito quando nós fazemos a partir desse momento singular da nossa vida. Então, as grandes obras, as grandes construções, os grandes afazeres que nós fazemos, às vezes despercebidos, né? Então, às vezes a gente entra numa rotina do ordinário, que as coisas a gente só faz, né? Só vamos fazendo. Mas as grandes obras, elas precisam dessa degustação interior, desse momento de sozinhidão, né? As obras, né, esse nosso fazer poético, esse nosso fazer profissional, por que não? Esse nosso fazer científico, esse nosso fazer político, social, ele necessita de uma dimensão de interioridade também. Talvez seja a hora, né, é chegada a hora de percebermos o quanto que esses momentos de solidão, momentos de sozinhidão, são essenciais para a nossa vida. E são essenciais também para a sociedade, para a fraternidade como um todo. Assim como as palavras que não incluem o silêncio do que diz e reduz a fúteis palavratórios, né? Também a sociedade, a fraternidade, esse modo comunitário de fazer da vida, quando não comporta a solidão, quando não comporta a interioridade, esse momento de investigação de si, passa apenas a um comunitarismo, a um fraternitarismo, algo que é apenas um ser presente, um fazer presente, mas que não envolve todas as nossas dimensões, todas as nossas potencialidades nas nossas tarefas como um todo. Então, para finalizar, completo com uma frase, um poema do Hilke que diz: a solidão é como uma chuva, ergue-se no mar ao encontro das noites, de planícies distantes e remotas sobe ao céu, que sempre aguarda, e no céu tomba sobre a cidade.
Precisamos fazer com que a solidão nasça desse lugar vazio que é o oceano, como nasce a chuva, e que possa brotar de novo quando voltarmos, a partir dos momentos de esperança, a partir dos momentos de convivência, sobre os céus da cidade, sobre os céus da nossa convivência com os outros e principalmente nos céus daquelas pessoas que mais amamos, que são mais próximas de nós, e em todas as pessoas. Que possa nascer em nós bons frutos nesse momento tão crítico e que possamos degustar um pouco mais a sozinhidão, a solidão. Obrigado.